Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus assim permitiu, hoje é domingo, primeiro domingo de julho, iniciamos o segundo semestre e pela graça de Deus a gente vai vivendo. Espero que você esteja bem, que o Senhor esteja te sustentando, e eu tenho certeza que está, e juntos a gente vai vivendo um dia de cada vez. Primeiro semestre de 2020 já ficou para trás.
Grandes lutas todos nós temos enfrentado, não é verdade? Como vai ser o segundo semestre? A gente não sabe. Deus sabe de todas as coisas. O futuro pertence a Ele e, se Deus está lá no futuro, estamos tranquilos. Mas podemos conjecturar algumas coisas. Em relação à pandemia, a gente sabe que vai ser a mesma coisa do primeiro semestre enquanto a vacina não chegar. Mãos bem lavadas, luvas, máscaras, álcool gel e o isolamento social na melhor forma possível, na tentativa de nos protegermos desse vírus. E além disso tudo, nas últimas semanas tem uma nuvem de gafanhotos que está aí chegando ao Brasil na divisa com a Argentina e Uruguai. Será que vai chegar aqui? Essa semana vimos aí esse ciclone bomba que fez tantos prejuízos, né, e dores e mortes também no sul do Brasil e Santa Catarina. Há 15 dias, 40 graus de calor na Sibéria, que é um dos lugares mais frios do planeta, sem contar terremotos e tantas outras coisas. Será que Jesus está voltando? Sem dúvida ele está voltando. Não sabemos quando ele vai voltar. Enquanto esse dia não chega, eu e você que pertencemos à Igreja de Cristo, precisamos cumprir a nossa missão. E a nossa missão é levar esperança. A nossa missão é libertar as pessoas. A nossa missão é ser resposta de oração para aqueles que estão clamando. Você iniciou o culto desta manhã, ouvindo aí nossa equipe de louvor, esse mosaico, cantando Aclame ao Senhor. E como vocês sabem, o mês de julho é o mês de Missões Rio, quando nós enfatizamos os desafios da nossa cidade. O tema da campanha é A Cidade Clama. E nesse caminhar de semanas, estaremos com a música oficial muito bonita e vamos cantá-la daqui a pouco. Teremos testemunhos dos nossos missionários e refletiremos sobre as necessidades da nossa grande cidade e, diante da pandemia, novas estratégias. Sabemos que o Covid-19 potencializou algumas dificuldades e a gente precisa, como Igreja do Senhor, apesar das nossas limitações também, sermos instrumentos de graça, da graça de Deus, instrumentos de resposta e bênção para a vida das pessoas. Amém? Seja bem-vindo, que o seu culto, a sua adoração seja em espírito e em verdade. Como eu falei da campanha, a divisa, a leitura se encontra em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, que diz assim a palavra do Senhor: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Amém, queridos? Nesse momento, então, você vai ouvir, também num mosaico muito bonito, feito pelos nossos missionários, a música oficial da nossa campanha. Observe aí, adore junto com eles, você vai ver que a letra reflete o nosso desafio e que você possa ser também a resposta nos grandes desafios da nossa cidade. Daqui a pouquinho eu volto. Coração, e a tua palavra, e traz restauração.
Bem, meus irmãos, adoraram o Senhor? Viu como é bom louvar a Deus, que temos poetas, né, em nosso meio, que através da música trazem boa reflexão? Vamos ainda ler a palavra do Senhor no texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 16 a 21. Diz assim a palavra de Deus: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém, queridos? Texto que nós conhecemos tanto, que fala do amor de Deus pela sua criatura. E esse amor é tão grande que ele enviou Jesus, seu único filho, que se encarnou há 2000 anos e vem nos ensinando a viver em paz, com liberdade, esperança, coragem. Isso tudo faz com que eu e você, a cada momento que nos reunimos, mesmo que virtualmente, a cada momento que lemos esta palavra, que ouvimos um louvor, que cantamos um hino, tudo isso é fortalecido, renovado dentro de nós. Então eu e você, hoje andamos na luz, mas já andamos nas trevas em algum momento da nossa história. No momento em que Jesus veio e mudou a nossa jornada, tudo se fez novo e eu e você podemos ter alegria de viver. Mesmo em cenários difíceis, independente de quais sejam, independente das circunstâncias que estejam ao nosso lado, o nosso Deus cuida de nós. Amém, queridos? Nesse momento, convido você a louvar a Deus, ouvindo e cantando também em casa Um Milagre, Senhor, e você vai matar a saudade da irmã Dulcineia, que sempre nos alegra com a sua voz, com a sua afinação, com a singeleza do seu louvor, para que juntos sigamos em frente, vivendo os milagres do Senhor em nossas vidas. Amém, queridos? Daqui a pouquinho eu volto novamente. Consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devias ser, mas sou tu.
Mas, Senhor, tu traçaste um plano, olha ali, respondeste minha oração, Senhor, desde então só a ti pertenço eu. Oi, povo abençoado. Meu nome é Kátia Maria Salles de Moura. Eu moro no Meia, aqui no Rio de Janeiro. O nome da minha igreja é Igreja Batista Renovada do Grajaú e eu estou aqui para dar o meu testemunho para vocês. Eu conheci o trabalho da capelania através do meu orientador espírita, porque na época eu frequentava um centro espírita e ele me levou para fazer as visitas lá no Salgado Filho. Eu passei a frequentar as visitas, passei a fazer as visitas uma vez por semana e comecei a ter contato com outras pessoas de lá. Comecei a ver especialmente a visão de Jesus, do trabalho sobre o Evangelho, e comecei a me identificar bastante, porque também algumas coisas no Espiritismo já não estavam mais de acordo com o meu coração. Até que um belo dia o meu líder espírita perguntou para mim: "Você não está indo mais no centro?" Aí eu falei: "Ué, mas eu fui à igreja 3 vezes semana passada." Então eu vi que a coisa já tinha acontecido, a transição já tinha sido feita de uma forma muito suave e eu não tinha me dado conta. Então eu acho que foi Jesus que me encontrou nesse trabalho e me levou. E depois eu encontrei a ele e hoje eu sigo, na seara de Jesus trabalhando. Não é para pensar que de repente eu só vou doar ou só vou receber. Não. A troca acontece o tempo todo e isso eu acho o que é mais fascinante do trabalho. E há experiências que com certeza nunca vão sair da sua memória. Eu queria convidar as pessoas que assistiram e que foram tocadas para que participassem de alguma forma, contribuindo com essa missão. Então você pode ser voluntário, você pode contribuir financeiramente, ajudando os missionários, a continuar essa caminhada, e que também vai ser muito bem-vindo. E você, de alguma forma, você também vai estar ajudando nessa nossa campanha, nesse nosso trabalho, para fazer a obra de Jesus. A cidade clama. Quem responderá? Eu responderei. Queridos irmãos, nesta manhã de domingo, que nós estamos agradecendo a Deus pela vida, se estivéssemos em nossa comunidade de fé, lá naquele cantinho gostoso de Cascadura, estaríamos também celebrando a ceia do Senhor, mas entendemos que da melhor forma possível precisamos estar juntos, ali, como rebanho do Senhor, dividindo o pão e o cálice. Se Deus permitir, quem sabe agosto. Pelo caminhar das análises de infectologistas, autoridades sanitárias,
existe a possibilidade de uma diminuição do contágio agora em julho e agosto a gente ir voltando gradativamente a esse novo normal que a gente está usando como expressão. Então estamos orando por isso. Enquanto não chegarmos, vamos ficar na lembrança dos momentos que tivemos lá, na celebração da ceia, e pedindo ao Senhor que nos permita estar juntos novamente. Vou hoje abordar o texto que nós já lemos, que é a divisa da nossa campanha de missões urbanas. Um texto que todos nós conhecemos e que ele se encontra em 2 lugares da palavra do Senhor. Nós encontramos aqui Jesus no capítulo 4 de Lucas, Jesus que estava iniciando o seu ministério, passou pelo batismo, vai viver a tentação lá no deserto, sendo então provado e aprovado, lembrando sempre que Jesus veio à terra para fazer a vontade de Deus, cumprir toda a lei, e eu e você na fé seguimos os passos de Jesus e vamos vencendo todas as provações, tentações e lutas que vêm na nossa jornada, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade da vida de Cristo. Então Jesus, nesse seu caminhar, ele está iniciando a pregação, vai de um lado, vai para outro, vai para as sinagogas, vai para a sua cidade, vai para tantos lugares, cura as pessoas, e as pessoas começam a conhecer Jesus. Certo sábado, então, ele vai para a sinagoga. Determinado momento, ele vai para a leitura. E Jesus vai ler um texto, que é esse texto que nós lemos aqui, do capítulo 4, versículos 18 e 19. Qual era então a Bíblia de Jesus? O Antigo Testamento. Quem ele vai ler? O profeta Isaías. Os irmãos sabem, mas só para relembrar aqui, o profeta Isaías, ele vive 700 anos antes de Jesus. Ele é considerado o príncipe dos profetas pela forma como escreve, como fala, o desenvolvimento do seu ministério de mais de 40 anos. Ele também é considerado o evangelista nesse período, porque ele fala do Messias, ele fala de Jesus. E eu também preguei sobre isso já há algumas semanas no culto de quarta-feira. Isaías vai escrever isso para reanimar o povo, ou animar o povo, que era um contexto que seria cativeiro na Babilônia. E a gente sabe que esse período vai durar 70 anos. Então, esse texto em Isaías, ele é local, naquele tempo, que envolvia a realidade do povo de Israel. E Jesus, nesse momento, ele vai transcender, ele vai ultrapassar essa fronteira étnica do passado para falar de forma universal. Então, para os irmãos verem, e eu sempre falo isso, que a palavra de Deus, ela está sempre conectada, não existe nada aleatório, e Jesus sempre usou a palavra para isso. A palavra que ele escreveu através do Espírito Santo, através do poder que a Trindade eterna tem, o Trino Deus, e isso é maravilhoso para mim e para você. Então, no momento em que Jesus lê esse texto, a narrativa completa vai dizer que Jesus fecha o rolo, ele senta, todos ficam com seus olhos fitos nele, porque normalmente alguém, quando lia um texto, falava, fazia um comentário sobre aquele texto. E o que Jesus diz? Só Jesus mesmo, irmãos. No dia de hoje se cumpriu essa profecia, essa palavra. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. E dali já começou um tititi, já começou um comentário, e Jesus ainda foi falando mais ainda. Lembre-se que Jesus também era profeta, e o profeta, irmãos, ele é provocador de reflexões, ele traz o povo a pensar na sua vida, e ali estava acontecendo uma revelação maravilhosa. Só que por causa da religiosidade, eles não conseguiram perceber.
E ali Jesus ainda provocou ainda, falando sobre o profeta não tem valor na sua casa, de que muitos diriam para ele assim, quem é você? Você é filho de José, você é filho do carpinteiro, que papo é esse de que a profecia está se cumprindo em você, de que você é o Messias que nós estamos esperando? E ali tem uma certa confusão, eles pegam Jesus, vão para um monte, que é chamado até hoje lá em Israel, é o Monte da Precipitação. Deus me deu essa oportunidade, como vocês sabem, de estar lá em 2018, nós fomos nesse monte, bem alto realmente, e Jesus então consegue fugir, sair no meio deles e não ser jogado daquele penhasco. E assim esse é o contexto. Mas nessa manhã, e diante da campanha que a gente tem, e se você quiser ofertar para a campanha durante esse mês, a gente sabe que estamos com algumas dificuldades de levar oferta na igreja, mas se você for lá, coloque no envelope, toda a oferta que entrar para missões, vai para Missões Rio, na conta bancária também, enfim, fique tranquilo acerca disso. Nós faremos o recurso chegar e a nossa igreja é uma igreja missionária e parceira, tanto da Junta de Missões Mundiais, Junta de Missões Nacionais e também da Convenção Batista Carioca, dentro dos projetos de evangelização. Vale ressaltar, irmãos, que nossos missionários são 20, eles atuam em capelanias prisionais, capelanias estudantis, capelanias hospitalares, trabalham com projetos esportivos, inclusive o projeto Azimuth aí da nossa igreja, que está suspenso por causa do Covid-19, faz parte desse trabalho de Missões Rio, de tentar alcançar jovens e adolescentes através do esporte. Nós temos também a capelania socioeducativa, que trabalha no DEGASE com menores infratores, plantação de igrejas, trabalhamos no Porto aqui do Rio, trabalhamos com revitalização também de igrejas. Vale refletir que a nossa convenção com 112 anos, as igrejas passam por ciclos e algumas precisam de ajuda. Inclusive agora, nesse período da pandemia, muitas igrejas estão passando dificuldades, principalmente algumas igrejas menores, alguns pastores também, mas a Ordem dos Pastores, assim como a Convenção, está dando todo o suporte para que possamos juntos passar por esse tempo. Mas quando nós olhamos para o texto que vamos usar aqui, nós vamos perceber que Jesus, quando está ensinando ali, ou melhor, lendo o texto, ele está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, usar essa autoridade que vinha do profeta era buscar ou ter essa autoridade para si também. É interessante, irmãos, que nós, como Igreja de Cristo, como discípulos de Jesus, nós também temos essa autoridade hoje. Para dizer assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor Deus. No hebraico está escrito Adonai, né, que é Senhor. Então, o nosso Deus nos deu autoridade no Espírito Santo para que a gente pudesse continuar a obra de Jesus. No mesmo poder, irmãos, no mesmo mistério, com a mesma obediência e abrangência. Jesus andou somente geograficamente ali, Jerusalém, nas cidades próximas ali em Israel. Olha como a igreja dele tem andado por todo o planeta. Então, é maravilhoso ver a estratégia de Deus, que é dirigida pelo Espírito Santo, que sempre fez todas as coisas como terceira pessoa da Trindade, que estava tomando o profeta Isaías, estava usando a mente dele, estava usando a sua boca, estava usando a sua mão para escrever. Então, dentro dessa autoridade, ele vai falar assim, porque ele me ungiu. Nós sabemos que a unção é algo simbólico. Agora de manhã, fazendo a leitura do livro de Samuel, nessa nossa leitura anual, chegou o momento em que Saul já tinha desobedecido a Deus e Deus já estava preparando um novo rei. Quem era ele? Davi, o filho mais novo de Jessé, o 8º filho, que estava lá cuidando das ovelhas. Quando ele chega em casa, então, vem Samuel, pega o óleo e unge Davi, coloca sobre ele.
o texto vai dizer que a partir daquele momento o Espírito possui Davi e deixa Saul. Então a unção era feita com os reis também. Então era algo muito forte. Só que aqui a gente não está falando do óleo, literalmente, que era usado de forma cerimonial e de forma terapêutica também. Aqui o profeta está falando e Jesus está falando da unção do Espírito. Que todos nós que temos Jesus como Senhor e Salvador, temos essa unção. Então, quando você ouve por aí alguns pregando sobre nova unção, ministério nova unção, igreja nova unção, pastor da nova unção, mistério da nova unção, querido, tudo isso é balela, desculpa aqui, balela, como dizia minha avó, e eu já preguei sobre isso para os irmãos também, porque quando você diz que existe uma nova unção, você diz que existe uma velha ultrapassada. E Jesus é a boa notícia. Jesus nunca fica obsoleto, o Evangelho sempre é boa notícia. Então podemos trazer para a nossa realidade de que o nosso batismo, assim como foi no batismo de Jesus, é o símbolo dessa unção. O batismo de Jesus é extraordinário, as 3 pessoas da Trindade estão ali juntas naquele evento. Nós, no momento quando recebemos Jesus, o Espírito Santo veio até nós, o batismo simboliza isso. E aí a gente vai pregando o Evangelho. Aqui ele diz, boa notícia. Irmãos, todos nós estamos esperando uma boa notícia. O mundo inteiro está esperando uma boa notícia. Qual é ela? A vacina. Nesse momento, no mundo inteiro, aqui no Brasil, bastante desenvolvido, os profissionais da saúde, os profissionais da ciência estão usando toda a sua capacidade cognitiva, de inteligência técnica para descobrirem a vacina contra o coronavírus ou o Covid-19. Então, estamos aguardando um Messias que virá com uma notícia de que tudo está funcionando bem com a chegada da vacina. Esteja orando por isso. Todos os dias eu oro por isso, para que, quem sabe ainda no final deste ano, ou início de 2021, comece então a humanidade ser vacinada, higienizada nesse período que estamos vivendo. Então Jesus vem trazer uma boa notícia de um antídoto para o pecado, o vírus do pecado, que é Ele, o nosso Salvador, o médico dos médicos, que nos cura daquilo que nenhum remédio poderia nos curar, nenhuma intervenção humana poderia curar. Só Ele, quando nos transformou de dentro para fora. Aqui ele fala sobre boas novas aos pobres, aos quebrantados, aos oprimidos. Aí você vai ter várias palavras que são sinônimas. Irmãos, a pobreza de várias formas traz dor. E uma pessoa, quando está numa pobreza e ela precisa de ajuda, desde uma simples cesta básica, que hoje estamos abençoando tantas pessoas por causa da pandemia, até uma porta de emprego que chega, um curso, uma restauração familiar, ou que seja. Mas a palavra do Senhor diz, e Jesus lá em Mateus 5, e nós estamos estudando o Sermão do Monte na escola sabática, você estudou ontem com o pastor Alex, sobre uma vida cristã autêntica, ele fala sobre bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito, porque eles serão saciados, eles serão fartos. Então, nós veremos a Deus, as bem-aventuranças todas nos levam a Deus. Então, quando nós vemos esse texto aqui, essa unção ela tem um propósito. Essa presença do Espírito sobre nós, como estava em cima, como estava com Isaías e depois com Jesus, só tem sentido para aqueles que estão à nossa volta. Não para guardarmos dentro dos nossos corações simplesmente, ou querermos viver as bênçãos do Senhor. Então ele leva essas boas notícias. Diz aí no texto, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Lembrando, Isaías está falando sobre cativeiro, estava falando sobre escravidão. Jesus amplia tudo isso no sentido da prisão do pecado, da prisão da religiosidade e também
do aspecto de que naquela época de Jesus, Roma era o império e dominava sobre Israel e dominava sobre o mundo inteiro naquela época. Então tudo tem um contexto e Jesus vai dando amplitude a tudo isso. Aleluia por isso. Na nossa capelania prisional, e eu como capelão prisional, andei por vários desses presídios, a gente sabe que essas pessoas estão em cativeiro, não por causa de um modelo de regime ditatorial, mas porque eles cometeram crimes. Mas entendemos que eles estavam presos, dominados pelo pecado, por Satanás. Por isso estão lá. Então a gente vai lá nos presídios levar a boa notícia do Evangelho da Graça de que Jesus pode libertar todos nós. Amém? Por isso que a gente trabalha nos presídios. Talvez você não entenda isso, acha que aquela galera que está lá, que fez coisas tão hediondas, merece o inferno, mas Deus como Criador sabe de todas as coisas e Jesus veio para proclamar, nós também. Então, irmãos, hoje nós temos no Rio de Janeiro uma população carcerária de mais ou menos 50 mil pessoas. É muita gente. No Brasil inteiro dá mais de 700 mil pessoas, homens e mulheres, que estão encarceradas por causa de crimes, por causa das drogas, do tráfico, de assassinatos, de tantas outras coisas. Mas lembre-se, por causa do pecado. Agora é interessante, irmãos, que essa palavra liberdade, que é usada por Isaías lá e depois Jesus lê, a palavra no hebraico que fala sobre essa liberdade, ela vai nos levar até o livro de Levítico, lá por volta do capítulo 25, se eu não me engano, e relacionada a quê? Todos nós sabemos que quando Deus criou todas as coisas, ele instituiu o sábado, o Shabat, que significa descanso. Ou seja, 6 dias a gente faz trabalho, faz tudo, mas no 7º a gente descansa, ou estabelecemos um dia para isso. Isso são orientações do Criador. Todos nós precisamos de um ciclo de descanso. Existe também na lei, era o ano sabático. Ou seja, durante 6 anos se plantava na terra, se cultivava a terra, explorava a terra para a produção de alimentos, mas no 7º ano a terra descansava. Ninguém plantava nada. O que a terra desse naquele ano, com aquilo que já tinha plantado, colhia-se para dar para os pobres, para os necessitados, para os animais e para a mesa de todo mundo. Mas não podia se vender, não se podia fazer comércio com isso. Lei ambiental. Quando a gente fala de sustentabilidade hoje, a Bíblia já falava sobre isso, milhares de anos. A Bíblia, meu querido irmão, minha querida irmã, você ouvinte, que talvez esteja me vendo e me ouvindo pela primeira vez, a Bíblia fala sobre todos os temas que existem no planeta. É só saber estudar, é só querer aprender e com um coração humilde ouvir a voz do Criador e do Senhor. Mas aí existia o jubileu sabático. O que isso significava? Era um grupo de 7 anos. Então, 7 vezes 7, períodos de 7 anos, 7 períodos de 7 anos. Então, esse ano sabático, vezes 7, dava 49. O que acontecia, então, no ano 50, que era, então, o jubileu? A libertação e a devolução das terras aos seus primeiros donos. Então, o que acontecia? As terras foram divididas, mas no decorrer dos anos, pessoas perdiam suas terras. Não sabiam cultivar, não sabiam administrar, acontecia algum problema. Então alguém comprava, que era do povo, e essas pessoas se tornavam empregadas desse que comprou. Quando chegava esse período, então, de 49 anos, no 50º ano, essas terras eram devolvidas. Então existia liberdade novamente. E qual era o propósito? Não haver pobreza no meio do povo de Israel. Então, só para eu ilustrar aqui, né, esse ano, em fevereiro, eu completei 50 anos. Muitos de vocês estavam lá comigo, celebrando aquele dia tão especial. Já estava iniciando a pandemia. Quase que não deu para celebrar, não é verdade? Vamos imaginar que no ano que eu nasci, no ano de 1970, os meus pais perderam as suas terras, perderam o seu patrimônio, perderam
tudo que eles tinham por N motivos, e eles ficaram, a minha família então ficou serva, ficou empregada daqueles que compraram. Então, nesse ano agora de 2020, se estivéssemos vivendo esse regime, eu teria de volta as terras do meu pai, dos meus pais, para que eu pudesse ter uma nova geração de pessoas à frente. Amém? É só para a gente ilustrar um pouquinho as coisas no nosso coração, ajudando a gente a entender. Ele fala de presos, ele fala de recuperação de vista aos cegos. Jesus curou literalmente muitos cegos. Existe nesse momento uma cegueira espiritual. Jesus veio para fazer milagres e a igreja também faz. Eu e você já fomos instrumentos das mãos de Deus para salvar pessoas, para curar pessoas. Talvez você nem saiba, nem eu sei. Às vezes Deus deixa isso omisso, deixa isso escondido para que nós não fiquemos vaidosos, achando que o poder é nosso. Continue orando pelos enfermos, continue orando pelas pessoas que estão sofrendo, continue levando visão àqueles que estão perdidos. Então, nessa unção do Senhor Jesus que serve para nós, eu e você temos uma missão importante. Eu e você precisamos ser resposta de Deus. Nessa pandemia, estamos usando todos os recursos possíveis para que pessoas sejam restauradas, para libertar os oprimidos. Quantas pessoas oprimidas pelas drogas, pelo vício, pela prostituição, pela promiscuidade, pela idolatria, irmãos. Oprimidos pela corrupção, oprimidos por tantas enfermidades, oprimidos por relacionamentos ruins, relacionamentos permissivos, pervertidos. Tantas coisas estão acontecendo nesse momento, mas eu e você, ungidos pelo Senhor, na autoridade do nome de Jesus e conduzidos pelo Espírito, temos essa autoridade para libertar esses oprimidos. E aqui termina esse pedaço do texto dizendo assim: e proclamar o ano da graça do Senhor, ou o ano aceitável do Senhor, dependendo da versão, ou o ano oportuno do Senhor, o ano do favor de Deus. Aleluia, irmãos. Esse ano chegou para nós no dia que o Senhor Jesus nos salvou. Talvez vai ser no dia de hoje que você que ouve esse culto, participa, mesmo que virtualmente, o Espírito Santo vai tocar em você e você vai nascer de novo. Meus irmãos, proclamar, abrir a nossa boca, usarmos as estratégias para levar para as pessoas isso. E graças a Deus, nós como batistas, uma denominação missionária, nós como PIB de Cascadura, uma igreja missionária, estamos levando a mensagem de que só Jesus Cristo salva. Continue proclamando, usando a tecnologia que nós temos hoje, que faz com que as nossas mensagens cheguem ao mesmo tempo para várias pessoas. Que bom que existe essa tecnologia. E aí, a gente vai falando sobre a graça do Senhor. Só Ele pode salvar. E nessa manhã, o Senhor Jesus te convida para uma nova vida. Nessa manhã é um dia de confessarmos pecado. Nessa manhã, eu e você precisamos talvez realinhar, redirecionar. Essa manhã é um tempo desse texto aqui fortalecer o nosso coração, e talvez você que me ouve, que há muito tempo esteve caminhando no arraial, mas por algum motivo deixou de lado algumas coisas, arrefeceu um pouquinho a sua fé, você se distraiu com algumas coisas do mundo. Você precisa entender que se você crê em Cristo Jesus e entende o que significa sermos ungidos pelo Senhor, hoje pode ser o reinício da sua história, para você ser instrumento de salvação. A obra missionária, ela faz com que eu e você entendamos o propósito de vivermos com Jesus. Não é simplesmente fazermos parte de uma comunidade religiosa e irmos todos os domingos nos encontrarmos lá. Estamos sentindo muita falta disso, mas precisamos refletir sobre isso também. E quando nós voltarmos às nossas reuniões, redimensionaremos muitas coisas, prioridades em nossas agendas, como igreja do Senhor Jesus. E aí a gente vai cumprindo, irmãos, a nossa caminhada e fazendo a vontade do nosso Deus. Você tem a certeza no seu coração que foi ungido pelo Senhor Jesus?
Você tem a certeza no seu coração de que você foi chamado por Ele com uma missão? Olha que missão maravilhosa que nós lemos aqui agora, falando sobre proclamar, falando sobre alegria, sobre boa nova, sobre levar cura, levar liberdade. Você que me ouve, ah, pastor, mas eu não sei falar, eu não tenho saúde, eu não tenho dinheiro, eu não sei ir, eu não sei voltar. Esse blá 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 de desculpas. Não existe desculpas no reino de Deus. Existem herdeiros que cumprem a missão dada por Jesus. Então, nesse momento, querido irmão, querida irmã, tome uma decisão importante no seu coração e juntos seremos resposta para essa cidade que clama. Mas eu e você precisamos ouvir e, ao ouvir esse clamor, sermos resposta levando o evangelho da graça de Jesus. Amém? Que Deus fortaleça o seu coração, aplique cada vez mais essa mensagem durante a semana e juntos nós vamos caminhando. Convido você agora para adorar ao Senhor. Nós vamos cantar o hino 488 do HCC, Brilha no meio do teu viver. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer, brilha no meio do teu viver. Louve ao Senhor e daqui a pouquinho eu volto para a gente encerrar o culto desta manhã, ok? Então, queridos, você está brilhando? Você está ajudando? Você está sendo um instrumento de Deus? Continue firme nesse propósito. Um dia de cada vez, sem pressa. O importante é que nós estejamos em movimento, caminhando em direção ao céu e levando um monte de gente conosco, ok? Algumas orientações, irmãos, no final desse culto. Iniciamos mais um mês, é importante que você continue firme em sua fidelidade com dízimos e ofertas, para que a gente continue vivendo esse milagre. 4 meses de pandemia e a nossa igreja não deixou de cumprir nenhum dos seus deveres, amém? Leve a igreja se você puder. O Marcos Vinícius está lá às terças, quintas e sábados, agora a Catiene também está junto às terças e quintas. Entregue lá no ofertório, você pode fazer transferência bancária, você pode ir ao banco. Se você não puder de alguma forma, entre em contato com a Maria Antônia e a Selme, que são nossas tesoureiras, poderão te dar uma solução, ou guarde esse valor e no tempo oportuno ele chegará para ajudar em outros propósitos. Lembre-se que tudo é de Deus,
nós somos administradores, mordomos, a gente precisa ser fiel em todas as coisas, ok? Temos ajudado as pessoas nas necessidades que surgem de demandas e cada semana a gente vai vivendo esse milagre. Se você precisar de alguma ajuda, entre em contato com o Ministério de Diaconia, o irmão Oséias, nossos diáconos também, todo mundo antenado, conectado, trocando mensagem. Estejam em oração uns pelos outros, tá bom, queridos? Enlutados no mundo todo, já chegamos no Brasil a mais de 60 mil pessoas mortas, no mundo já passou mais de 500 mil, 10 milhões de infectados no mundo, aqui no Brasil mais de 1,5 milhão. Vamos seguindo pela fé, vivendo o milagre todos os dias. Então esteja em oração. Tivemos uma boa notícia essa semana, nasceu a Luísa, neta dos irmãos Elcio e Lenice, né? Ela é a primeira filha do Eduardo e da Ariane. Então se alegre com eles. E diante de tantas notícias de luta, temos a Luísa, que vem como uma geração que nasce na pandemia e tem grandes desafios pela frente. Não é isso? O Kim precisou fazer uma cirurgia para retirada do apêndice, que inflamou. Graças a Deus está tudo correndo bem. Ele deve ter alta nesses dias. Hoje é domingo, vocês me vendo, mas eu estou gravando esse culto no sábado, ontem no caso, e tinha falado com ele teria uma previsão de alta nesse fim de semana. Mas graças a Deus tudo está transcorrendo bem, continue orando pela vida dele, pela vida da sua família também. Irmãos, vamos orando pelas autoridades governamentais. E qual é a previsão de termos culto? Ainda não sabemos. Estamos acompanhando tudo com muito cuidado e quando, não é isso, as coisas diminuírem, vamos avaliar novamente, o conselho vai se reunir, mas esperamos que em agosto nós possamos estar juntos celebrando o Senhor lá. Lógico que não vai ser daquele jeito que a gente está imaginando, que a gente coloca aí nos vídeos, né? Todo mundo chegando, correndo, se abraçando. Não vai ser possível. Lá no nosso auditório, e nós conhecemos, ele é bem grande, dá até para 500 pessoas, mas nesse protocolo vai dar para 40 pessoas no máximo. Já compramos lá aquele medidor de temperatura, não é isso? Digital, a laser que bota na testa. Já estamos providenciando outros detalhes para esse dia chegar e a gente começar a nos vermos ali. Ok, queridos? Que o bom Deus continue fortalecendo seu coração, que essa semana que começa seja uma semana de paz, de unção que vem de Deus, do poder do Espírito Santo, para que a gente possa abençoar o maior número de pessoas. E ore pela campanha. Os nossos missionários, eles precisaram dar uma paradinha também, eles retornam em agosto, se Deus permitir, porque presídios fecharam as visitas, os hospitais, outros projetos, asilos, abrigos, orfanatos, todo mundo passou por esse protocolo sanitário. Mas eles estão firmes e juntos a gente vai fazendo a obra do Senhor em nossa cidade. Deus te abençoe e, permitido Deus, a gente se vê no meio da semana. Até lá, fique na paz. Eu preciso olhar o mundo com os olhos de Deus. Eu preciso sentir o amor que Ele sentiu. Eu preciso deixar que Ele use a mim. Eu preciso estar pronto para dizer: eis-me aqui. Deus nos quer povo unido numa só intenção. Este corpo existe, se existe missão, e é viva a igreja que pode falar que Jesus é o único que pode salvar. Missionário quero ser, emissário do amor, pra dizer a todo
intenção. Este corpo existe, se existe missão, e é viva